Bem, vamos lá, né? Meu caderninho de pesca de cola. Eu tô com um caderninho de cola novo, esse aqui, ó. Tá vendo? Eu encontrei, tava andando na rua, encontrei esse caderninho aqui no meio da rua. E tô anotando o nome de vocês todos, né? São 8 bilhões 250 milhões de pessoas no mundo. Já anotei 7 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo. Logo logo concluo. Aqui eu tô anotando o nome de vocês, ó, pra falar, entendeu? Anotando o nome de vocês aqui. Aí esse aqui será substituído por esse aqui. Beleza? Tava precisando de um caderninho, encontrei. Tava sem dinheiro, graças a Deus. Eu quero falar de inteligências artificiais, né? As ditas inteligências artificiais. Vamos lá. Eu falei da outra vez que o primeiro carro que foi lançado foi elétrico e foi em 1900. Eu estranhei, anotei errado, foi em 1800 e pouco. O primeiro carro elétrico. Quando o primeiro carro elétrico foi lançado, as pessoas diziam que todo mundo teria um carro elétrico 20 anos depois, né? 2 séculos já se passaram, mais que 2 séculos. Todo mundo tem carro ou é a minoria? Porque vocês falam muito isso, né? Todo mundo terá isso, todo mundo terá aquilo. Quando lançou o avião também, todo mundo disse que todo mundo teria um avião particular 20 anos depois. Moto, todo mundo teria, casa e tudo mais. E infelizmente vocês são pessoas que decoram o que os outros dizem. Você não tem capacidade intelectual nem amor próprio para refletir se está certo ou não. Vai botando veneno, merda na cabeça o tempo todo. Quer estar certo sem estar. Morre de inveja quem bota pra fuder como eu. Porque as perseguições que eu sofro claramente é porque minha inteligência, minha capacidade geral incomoda muito. Então agradeço as confirmações frequentes de que eu sou foda e que vocês são um lixo que se incomodam. Então vamos lá. Falar das inteligências artificiais, né? Que as pessoas ficam dando palpite daquilo que não sabem. Em primeiro lugar, para você entender de inteligência artificial, no mínimo você tem que ser formado em ciência da computação. E no mínimo ter um mestrado ou doutorado na área de inteligência computacional. E você tem que ter criado uma inteligência computacional para você dizer que entende, não que você sabe uma parte, um pouco. Como eu falei, meu trabalho de conclusão de curso foi a inteligência computacional da área de saúde, abrangendo todas as áreas de saúde, que administra um hospital e por aí vai. Ficamos sabendo que a China está para lançar seu hospital agora, né? Olhe, como as discussões de inteligência computacional na internet e nos lugares físicos tá indo ladeira abaixo, eu decidi fazer esse vídeo aí para ver se ajuda algum de vocês. Vamos lá. Estão dizendo aí, né, que um dia, daqui a um tempo, daqui a 20, 30 anos, todo mundo terá um robozinho em casa. É mesmo, cara? Como disseram que o carro elétrico, antes de ser a combustão, todo mundo teria um carro, moto, avião. Vamos lá, eu recebo calote o tempo todo, vários calotes de manutenção, de compra, de venda. Se vocês não estão pagando, cara, um trampo de R$80 em um computador, vocês pagarão o trampo de um conserto de um robô de R$500 mil? Quanto que seria o conserto de um robô de R$500 mil? Quanto é que seria trocar o pezinho? R$50 mil? Porque se eu não me engano, pra você trocar trocar as rodas de uma Ferrarizinha simples, não gasta menos que 250 mil, né? Só as rodas. Como é que seria para vocês consertarem um robô desse aí? Ele não precisa de manutenção, não precisa ser carregado. É foda eu tá tendo que falar o mínimo e o básico, perder meu tempo aqui falando o básico para pessoas que estão presunçosas e prepotentes e arrogantes, cara. É foda perder meu tempo com isso aí. Então vamos lá. Vocês estão dando... Vocês não estão pagando o que tem que pagar do carro e da moto, brother. E é bem mais barato que um robô desse. Embora a partir de uma coisa que vocês falam muito,
que as profissões deixaram de existir, né? As pessoas ficaram desempregadas, né? Recebendo uma Bolsa Família e tal. É mesmo, brother? Vocês sabiam que a maior parte dos empregos são os empregos mais simples? Esqueci o termo, terceiro nível, eu não lembro. Que é exatamente a lojinha, é o faxineiro, é a lojinha que tem um funcionário, dois, o dono e o funcionário, tem dois, três. Diga uma coisa assim, quando é que essas empresas todas pelo mundo, pequenas, formais ou informais, terão 500 mil reais para comprar um robô, dois, três, 1,5 milhão para botar na lojinha dele ali, que é aluguel de R$ 1.000, para não ter funcionário lá? E depois, né, fora tá tendo que falar o básico, pô. Eu quero saber quando é que, vamos dizer, vamos lá. Digamos que um robô desse de 500 mil reais, e tem inflação, ele barateie mesmo. Digamos que ele barateie para 400 mil reais. Eu quero saber quando um robô desse de 500 mil reais custará R$ 1.000 para ele botar na loja. E se ele terá R$ 1.000 para botar na loja. Isso nunca acontecerá, brother. Nunca acontecerá. Lembrando que estamos falando de robôs mais complexos, que é o que vocês estão citando, hominídeos, com funções complexas. Não estamos falando de um robô de 60 a 100 mil dólares. Certo? Um robô cão, um robô bola, um robô quadrúpede de 100 mil dólares. Não estamos tratando disso aí. Estamos tratando do que vocês dizem que até o Elon Musk disse que ninguém precisará mais trampar, né? Eu estava conversando com um amigo meu ontem. Ele falou uma coisa recorrente, né, que a gente ouve muito. Ele falou assim, que se tornará popular e tal. Ele falou que os carros autônomos se tornarão populares. É mesmo? Quando a Ferrari foi lançada, a Lamborghini, também tinha gente dizendo que um dia será popular. Ferrari e Lamborghini se tornaram popular. Tem quanto tempo isso? Um século quase. Cara, vocês pedem para serem burros de dar nojo. Para não falar os adjetivos corretos direcionados a vocês. Vamos lá. Vamos dizer que um carro autônomo custe 1 milhão. Quando é que um carro autônomo novo custará 50 mil reais? Quando? Porque os tops de tudo são sempre os mais caros. Para um carro autônomo custar 1 milhão e ele quer ir para 50 mil, que nem todo mundo pode pagar, você está dizendo que o carro de 50 mil cairá para 100 reais, 200 reais. Quando é que isso acontecerá? Sabe o que é isso aí, cara? Vocês estudam o mercado no Jornal Nacional, no YouTube, no Instagram, e ainda chamam de economia. Vocês sabem tanto que chamam o mercado de economia. É sinistro, brother. Os objetos, né, que são vendidos, são comercializados, tops, sempre serão tops e sempre serão caros. Serão os mais caros. Para um carro autônomo de 1 milhão, bora pegar um pouco mais leve. Custar um carro meio popular de 100 mil reais, você está dizendo que o carro hoje, o mais simples, novo, custará 500 reais, 1.000 reais. Isso acontecerá quando mesmo? Queria entender isso aí. E é porque vocês são inteligentes, né? Tem gente que é para enganar, para roubar, dar golpe. Só se for para isso aí. Porque inteligência mesmo não tem. É chato tá tendo que tratar disso aí, viu, brother? A China anunciou que lançará um hospital, né, de inteligência computacional. Brother, deixa eu explicar um pouquinho aqui. E vocês que são inteligentes pra porra, para uma visão de uma pessoa inteligente que cria de fato conhecimento, que cria recursos, que sabe gerir uma empresa, sabe administrar uma empresa, coordenar uma empresa.
Não faz nenhum sentido, brother, eu comprar um robô de 500 mil reais, abrir um hospital para aquele robô atender no máximo 50 pessoas por dia, e eu ter que investir 500 mil reais em o que? 100 robôs? Vale a pena? Tem retorno? Para cada um atender 50 reais? Isso é para demonstrar o ridículo das discussões de vocês na internet e no mundo real sobre inteligência computacional. Se chama de inteligência artificial. É assim de ficar assustado e enojado com as coisas que vocês falam e escrevem. O que eu prevejo é que de fato a inteligência computacional estará ao alcance de todos, mas em software, no computador, no telefone, uma página. Enquanto que um robô desse de 500 mil reais atende 50 pessoas por dia, eu criando uma inteligência computacional hospitalar, eu posso atender 8 bilhões 250 milhões de pessoas por dia, quantas vezes eu quiser. Eu posso criar uma câmera que lê meus sistemas biométricos, meus sistemas biológicos aqui, vê temperatura, um bocado de coisa. Na mesma hora que o robô está aqui em minha tela, minha webcam chama, ele já me direciona para o lugar certo. É muito fácil, é muito barato criar uma inteligência computacional nessa, criar um hospital estatal ou particular, privado, e atender milhões de pessoas por dia o tempo todo. Fácil e barato. E confiável. Não os charlatões aí que tem canudo de engenharia, matemática, medicina, direito. Confiável. Imagine a redução da fila nas emergências e nas clínicas. Você já faz uma triagem já direcionada para fazer o que você quer ali, já que sua requisição para fazer esse exame de sangue, ultrassonografia, o que for. Sabe por que vocês não pensaram nisso? Porque você não entende nada, brother, de software, hardware, que vocês chamam de tecnologia, muito menos de inteligência computacional, muito menos de mercado, de empresa. Você não sabe nada, brother. Isso é uma vergonha, e ficam orgulhosos de si mesmo porque estão falando besteira, repetindo a besteira que outra pessoa falou. Vocês não deveriam ter nem orgulho das merdas que vocês fazem, não, do que vocês são, não. Deveria ter nojo, vergonha, cara. Tomar vergonha na cara e virar gente. Eu posso... É mais fácil a gente botar um sistema jurídico abrangente, que não resolve tudo, no estado e no mundo, nos estados, de direito geral, para diminuir esses processos aí acumulados, adiantar o lado de todo mundo. Não será um robozinho que botará para ser advogado, não. Vocês pensam que entendem, brother? Não entende, não. Agora, claro, uma inteligência computacional, observe que aumentará o desempenho, o processo de cada um, né? Da jurisprudência, da área de saúde. Muito, 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 muito. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Tá valendo, 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 tá valendo. Voltando. A inteligência computacional, pô, não tirará o trabalho de um advogado. Imagine aí, cara, você terá que comprar um robô de 500 mil reais para poder ser seu advogado. Cara, e vocês se gabam de falar de besteira. É impressionante isso aí.
Você criar um software da jurisprudência, de fato você acaba dificultando os advogados que não sabem nada, que são trambiqueiros, né? Que tem os documentos lá em receita de bolo, só faz botar o nome da pessoa e pronto. Não sabem nada, estão enriquecendo aí, sabendo nada. Igual essas pessoas aí que estão enriquecendo na internet, falando mal do filho, né? Uma coisa que a gente aprende cedo é que as pessoas que estão muito moralistas, se elogiam veladamente, dizem veladamente que gostam do que é certo, do que é correto, né? E estão sempre de forma velada, diminuindo e caluniando e difamando e falando dos outros. Tem algo a esconder, pai. E quando a gente trata de um pai e uma mãe que está veladamente se exaltando, se vitimizando e tá acabando com seu filho e dos outros, aí tem, pai. E não é coisa boa. Tá me entendendo? Então, acabou esse negócio aí quando tivermos as inteligências computacionais trabalhando na jurisprudência. Acabou esse negócio de processo demorado e tal. Advogado trambiqueiro que faz os jeitinhos dele ali. Acabou. Acabou. Resolverá tudo? Não. Serão parte dos processos. Será direcionado à audiência, será direcionado aos processos normais. Mas dizer que substitui tudo, as profissões. Imagine um shopping, cara. Um shopping com, sei lá, 1.000 lojas que tem, cada uma tem 5 funcionários. Cada loja dessa tem que comprar um robô de 500 mil reais para atender as pessoas. E as pessoas se consideram inteligentes, cara. Quero saber quando é que um robô de 500 milhões de reais, 500 mil reais, de 1 milhão de reais, ficará acessível para um dono de lojinha, cara. Um dono de uma loja de telefones usados, que são, a maioria das lojas é isso aí, a maioria dos trampos é isso aí. É assim, cara. É de doer ouvir as coisas que vocês falam. Vocês deveriam se limitarem ao que vocês sabem. E tudo que vocês falam demonstra claramente que vocês não sabem nada de nada. E se orgulham das besteiras que falam, pô. É assim de uma incompetência, um narcisismo nojento. Deixa eu falar uma coisinha aqui que fica feio. Sabe os vídeos que vocês fazem para passar no telefone, tipo Instagram? Vocês fazem assim, a filmagem assim no telefone, né? Vertical. Aí vocês botam um fundo aqui, um vídeo passando. E você se filma também na vertical. Assim. Aí quando vocês botam aqui, se for botar na vertical, toma tudo. Aí vocês reduzem o vídeo, fica aqui no cantinho, todo cortado, cortando o ombro, cortando a cabeça, o braço. Para botar você no vídeo aqui, sem se cortar, se filme assim, ó, na horizontal. Que aí a horizontal fica como? Você pega uma imagem, a imagem que você filmou na horizontal. Quando você botar aqui, ó, pega o fundo todo embaixo, sem cortar você. Você bota normalmente com um fundo verde, né? Fundo preto, fundo de qualquer cor para ficar transparente. E mostra tudo, você não fica cortado. Bora falar um pouco de exercício físico.
Vamos lá. As pessoas que têm um impulso narcisista muito forte, que estão sempre querendo serem melhores que todo mundo, são as pessoas que mais desistem do exercício físico e qualquer outra atividade. Por quê? A maioria das pessoas está sempre se comparando às outras. Ela quer ser melhor que todo mundo e quer diminuir as outras, né? Ela quer diminuir, ela não tem interesse em evoluir, melhorar, ela tem que diminuir o outro. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Eu fiz atletismo por muitos anos, né? Uns 20 anos, atletismo, sou velocista. Do que teve de gente que me procurou para me botar para baixo, meu irmão, inventando todo de me desmerecendo. Eu lembro que teve situações de eu estar em certos ambientes e chegava alguém aí puxava falava umas duas ou três coisas puxando assunto, mas na verdade era uma puxada para falar do me esculhambar no atletismo. E eu lembro que teve situação de alguma colega minha me elogiar, que já me viu correndo. E a pessoa se incomodou tanto com aquilo ali, tanto que não, pô, ele não tem, ele não faz nenhum esforço não, ele corre por prazer. Imagine correr por prazer. Quem faz coisas na linha do conforto não vai para lugar nenhum, pô, não é meu caso. Dentro da margem do conforto, né? E é interessante as pessoas pequenas, elas se incomodam com qualquer elogio, qualquer benefício, qualquer evolução, qualquer graça que aquela pessoa tenha. E de maneira que ela se incomoda quando outras pessoas de fato valorosas estão sendo elogiadas, né? E você vê pessoas dizendo que até o próprio Jesus Cristo da Bíblia nunca fez esforço, né? Nasceu sabendo e tal. Um cara que começa a trampar aos 30 anos, né? O trampo dele final. Ele passou a vida trampando e estudando, claro. Se preparando. O cara começa aos 30 anos, se lascando ali de se desenvolver. Uma divindade. O cara não fez esforço nenhum para nada. Aí entra naquela questão. Jesus Cristo não veio para morrer. Ele cometeu suicídio? Ele cometeu suicídio para salvar as pessoas? Não foi isso. Ele morreu porque a maioria das pessoas é narcisista, é borderline, é psicopata. Ele não cometeu suicídio, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. O problema é que ele sabia o destino dele, que chegaria um ponto que ele seria obrigado a parar o trampo dele. Ele fez o que tinha que fazer naquele prazo ali, mas claro, se ele sobrevivesse, ele faria muito mais. Tanto é que a gente lê os apócrifos e mostra que ele fez muito mais. Depois de ressuscitar. Ele termina o trampo dele e vai embora com o corpo dele ressuscitado. Não tem um corpo dele aqui. Né? É interessante, até Jesus Cristo, quando você elogia, fala que ele labutou para se desenvolver e fez e aconteceu, a galera diminui ele, né? Não, que ele não sofreu, que ele veio para morrer, que não sei o que, blá blá blá. Rapaz, ô gente falsa. Aí voltando à questão dos exercícios físicos. A mente é uma coisa. Carne pensa, um amigo meu falou assim, carne pensa, não. Nós somos nossa mente, ela independe do corpo. O que cansa é o corpo. Agora, se seu corpo não está em condições de sua mente usar o corpo, é outra questão. Então, você vê as pessoas muito narcisistas, elas não querem começarem a correr em 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Elas não querem fazer uma barra por dia, um apoio por dia. Ela não, correrei 2 horas por dia todos os dias. E na verdade o exercício físico ele precisa de um tempo para sua mente digerir o que aprendeu, né? A atividade ali. Então é ideal que você, pelo menos 2 dias na semana, você descanse para sua mente aprender, digerir e se recuperar. E quando a pessoa faz exercício diariamente e não tem descanso, a mente não descansa. Ou melhor, a mente não digere, não aprende aquilo ali. Não tem tempo para absorver e sobrecarrega. Por isso que muita gente abandona as atividades físicas. Ela sobrecarrega. Ela quer ser melhor que todo mundo, quer correr 2 horas por dia, quer que um dia esteja correndo o dia inteiro. Ela quer ser melhor que todo mundo, né? E diminuir os outros. Então essas pessoas normalmente não vão muito longe, né? E aquelas que ainda vão um pouquinho mais, elas vivem mal, né? Então o que eu recomendo é não treine diariamente, né? 2, 3 vezes, no máximo 5, né? Sem se sobrecarregar, porque a mente precisa digerir. Aí senão sua mente forçará você a desistir para seu próprio bem.
como aquela questão da arte marcial. O que mais você encontra é academia. A maioria, você está na academia, o treinador, o professor da arte marcial, ele pensa que é seu dono e dono do que você aprendeu. Ele fala que você não pode usar de forma alguma aquele conhecimento ali seu, nem para ajudar ninguém, nem para salvar ninguém, gente próxima, nem para se salvar, como se ele fosse dono daquilo que você aprendeu. Um cara desse que fala um negócio desse não quer seu bem, cara. Troca de academia. A engenharia reversa. Como eu faço engenharia reversa? Vamos lá. Engenharia reversa é engenharia de software muito avançada. Não é qualquer pessoa que faz engenharia reversa. Por quê? Para você saber fazer engenharia reversa, você já tem que ter muita experiência em engenharia de software. Você construir sozinho, plenamente, softwares complexos e avançados. E aí você vai memorizando como aqueles aqueles softwares de natureza diferente são construídos. Então, quando você está muito habilidoso, você consegue ver softwares de outras pessoas e você fazer uma regressão, você construir de trás para frente o software que ele fez. É muito fácil agora, que fica muito fácil, muito trivial fazer isso aí, fazer engenharia reversa. Claro que não será o mesmo código, né? A versão que ele fez para aquela função ali tem um código e o código que eu fizer para aquelas funções ali será um código diferente. A engenharia reversa não é você adivinhar isso aí, é o código que a pessoa fez. É você ver um software e você entender a construção dele ali, ou um hardware, um mecanismo. Não tem segredo. Engenharia de software é avançado, engenharia de software reversa é mais avançada ainda, não é para qualquer um. Você tem que ser muito bom para fazer isso aí. Interessante, estava falando a questão das pessoas narcisistas, né? Borderlines, psicopatas. Você vê muito no YouTube, na rua, em todo lugar. As pessoas não falam assim, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 3080, né? A pessoa tem que falar 3080. Eu fico imaginando o que pessoas que não são capazes de dizerem 3080 tem que quebrar o número no meio, como se fossem dois números distintos, 3080, 4080. Como é que essas pessoas se consideram Deus, pô? A pessoa não consegue contar até 100 e pensa que é Deus. Isso é de um... Não é só a questão do narcisismo, não. O desejo de ser melhor, ser Deus sem ser. É de uma burrice, brother. É uma burrice que a pessoa é incapaz de ver a burrice que tem. Uma pessoa que não consegue contar até o número 100 tem que botar 100. Ou então, se for 110, 110. 1010, 1030. Não pode falar 1030, tem que falar 1030. Mesmo assim se considera Deus, pô. Um Deus fudido que não sabe contar até 100. Ah, sim. Espera que eu volto. Vamos lá. Eu quero tratar de uma questão importante. Eu tratei um tempo atrás de espectros, o espectro humano. Vamos lá. No espectro humano existem microespectros. Do autismo, do superdotado, do narcisista, do borderline, etc e tal. Mas existem confusões, né? É dito, né, é pesquisa já antiga, comprovada, que superdotado não deve usar remédio psiquiátrico. Vou explicar umas situações aqui. Dizem que tem o autista e o autista superdotado. Isso não existe. Por quê? Quando você fala autista, existe um espectro ali dentro. E os espectros não podem serem contraditórios, senão são seres diferentes. É a mesma coisa que você falar assim, você pega um grupo, né, e você bota, aqui é água, aqui é o grupo dos mamíferos. Aí você bota água, você bota pedra, você bota planta e animal. Quer dizer, não faz sentido isso aí.
Se você botar o grupo do mamífero, tem que ter mamífero, pode ter todas as espécies, mas tem todas as características, nunca contraditórias, de mamífero. Mesma coisa, se você observar os autistas puros, eles têm um comportamento à natureza. O que chamam de autista superdotado é totalmente diferente. Para não esticar muito, para você ter noção, o autista puro, um exemplo, ele pode decorar um livro inteiro e não entender nada. Por isso que a gente chama o autista puro de o idiota esperto, alguma coisa assim. Eu não lembro como chama. Já o autista superdotado não está nesse espectro de autista. Ele consegue entender o livro inteiro, mas não decorar. Olha, observe como são coisas completamente diferentes. Você decorar um livro e não entender nada, e você entender o livro todo e não decorar nada. Não são o mesmo tipo de ser. Todas as características dos dois são completamente diferentes. Então, se existe um autista superdotado, tem que ter outro nome. E a questão do medicamento? Vamos lá. Quando você tem depressão, você tem ansiedade, existe medicamento para isso aí. Não se recomenda usar o medicamento. E recomenda você ter um psicoterapeuta bom que lhe guie e explique e ensine técnicas para você se curar mentalmente. Por quê? Como é que funciona? Quando você tem uma ansiedade ou uma depressão, você está doente, né? E aí você reprime aquela doença o máximo que você pode, até o mínimo ali. Incomoda. Você está sentindo a doença, você está vendo a doença e você reprime. Quando você toma um remédio psiquiátrico de ansiedade ou depressão, esse medicamento faz você parar de sentir essa doença. Então você solta e ela lhe preenche completamente e está interferindo em seu ser o tempo todo. Quando você para de tomar esse remédio, você está em um estado mental daquela doença que você nunca esteve. Ela sai de uma bolinha que está controlando para tomar o seu ser todo e você não sabe lidar com isso aí. Então a técnica para você se curar depois de tomar um medicamento psiquiátrico, um antidepressivo ou que for para ansiedade, já é uma outra técnica, né? Porque o certo quando você passa a tomar um remédio desse de ansiedade e depressão não é cortar de vez, porque é muito difícil da pessoa aplicar a técnica. O certo é ir cortando para ela sentir os sintomas e lidando com ele, eliminando aos poucos. Senão não vai. Entendeu? E é dito que superdotado não se deve tomar remédio psiquiátrico. Por exemplo, tem gente que pensa que o remédio a Ritalina é um remédio psiquiátrico. Não é um remédio psiquiátrico. O fato de ser um remédio para o cérebro não quer dizer que seja psiquiátrico. É muito complicado, certo? Eu não quero nem entrar em detalhe, quando eu lembro das paradas é terrível. Então vamos lá. O TDAH, né? Ele tem autista, tem superdotado que é TDAH. Ele é superdotado com características intelectuais TDAH. O que é um TDAH? Uma característica TDAH que eu não tenho. Eu sou superdotado puro. O TDAH é como se fosse uma agenda ambulante. Ele consegue com facilidade traçar projetos para a vida dele de prazo curto, médio ou longo, para semanas, meses e anos. E ele não esquece. O problema é que ele está lidando com gente e as pessoas são sabotadoras. Então, por mais que ele criou aqueles planos dele, ele terá sabotadores. Então ele não consegue trabalhar de forma engessada, então ele não consegue desenvolver flexibilidade na prática de sua natureza de fazer projetos. Então o certo qual é? Ele entender que ele tem que ter flexibilidade no projeto dele. Ele não pode querer assim, vamos dizer que ele tem um projeto para essa semana, para um mês, 6 meses e um ano. Ele não pode chegar assim e fazer assim, vamos dizer que hoje é 1º de junho. Então 1º de julho eu quero viajar. Não, ele está lidando com gente. Ele tem que chegar o quê? Quando chegar começo de julho, eu quero viajar entre dia 1º e dia 5, para ele ter como fazer aquilo ali. Ele tem que ter uma flexibilidade, senão ele ficará mal, doente e só conseguirá fazer os projetos dele do dia a dia, de 2 dias, de 3 dias, e mesmo assim com influências negativas alheias. As pessoas são sabotadoras, elas são invejosas, elas são malignas. Às vezes é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, seu marido. Como eu falei, a gente acaba casando ou namorando não é com a namorada ou com o namorado. Porque sua namorada, tudo que você faz, ela conta pra irmã, ela conta pra prima, ela conta pra tia, ela conta pra pessoas falsas que controlam ela, manipulam ela. O marido também. Então você está casado com várias pessoas ao mesmo tempo.
É errado uma pessoa contar sua intimidade para uma pessoa, para outra pessoa? Não. Mas não, tô falando de pessoas que contam para pessoas manipuladoras, malignas, falsas, que estão controlando uma pessoa, botando ela contra você. Você é a pessoa que mais ama ela, que ama mais aquela pessoa, e essas pessoas botam para ela odiar você cada vez mais, difamando você, caluniando você. Então você está casado com essas outras pessoas. E nunca esqueça, existem vários tipos de traições. Esse tipo de comportamento que você casou com esse cara, com essa mulher, é uma traição constante diariamente contra você. Ela não lhe conta que pensa mal de você, que pensa que você é falso, que você é maligno, que você faz acontece. São várias traições constantes. A traição não é só a pessoa beijar a outra ou transar com a outra, que é um tipo de traição, né? As pessoas borderline são extremamente traidoras, narcisistas, psicopatas o tempo todo. Elas são falsas o tempo todo. Esse tipo de gente que eu tô falando, né? Às vezes sua esposa ou seu marido nem é um narcisista, ou um psicopata, ou um borderline. E aí você mas são manipulados, entendeu? Vamos lá. A gente já usa a inteligência computacional há muito tempo. Mas para não ficar complexo o assunto, vocês já observaram que há mais que 10 anos, talvez há mais que 15 anos, já tem o Google Imagem. Há mais que 15 anos. E quando você sempre bota um título de imagem lá, ele consegue associar os tipos de imagem semelhante e lhe entrega. E isso é a inteligência computacional que a gente tem há muitos anos. A gente tem várias. A gente começou a usar agora. Porém, o que a gente está usando agora de inteligência computacional é em computador quântico. Por quê? Por exemplo, o Elon Musk fez uma propaganda aí dizendo que ele comprou milhares de GeForce para rodar a inteligência computacional dele. Rapaz, aquilo é propaganda da Nvidia. A Nvidia quer vender placa. Por quê? Deixa eu lhe dizer. O poder computacional de um computador quântico pequeno é muito maior do que qualquer data center do mundo. Com um processador só, o computador quântico. Como eu falei, o cálculo só de uma palavra de um computador quântico é 16 elevado a 16 elevado a 64. É um número absurdo. Como é que você vê se você está usando remotamente um computador quântico ou um data center? É simples. Quando você fala de inteligência computacional, chat GPT e tal, estamos falando de um recurso que está sendo utilizado por bilhões de pessoas ao mesmo tempo no mundo inteiro. E ele entrega um resultado imediato. Um computador comum, por mais que ele seja um data center do tamanho do campo de futebol, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue renderizar um vídeo ou imagem, conversar com você em tempo instantâneo praticamente, com bilhões de pessoas fazendo o mesmo tipo de exigência. Não, pô. Quem faz isso é um computador quântico. Elon Musk pode comprar 1 bilhão de GeForce, não conseguirá fazer. Um computador quântico pequeno de um processador só é infinitamente mais poderoso do que todos os computadores do mundo aqui reunidos, um só. Entendeu? Aquilo ali que Elon Musk fez é propaganda da Nvidia. Ela deu as placas a ele para patrocinar, não sei, mas não faz. Não faz. Não faz mesmo. A GeForce é um processador comum, como a Radeon é. Quero falar um pouco de investimentos, que eu dei uma aula de matemática há pouco tempo e era relativa a questões comerciais. Vamos lá. Investimento é uma coisa. Você comprar algo e aquilo valorizar é outra coisa. Investimento independe do dinheiro, independe de qualquer coisa. Então, por exemplo, se tiver alguém assistindo esse vídeo porque sabe que é produtivo, ele está fazendo um investimento ali. O investimento nem sempre também na parte financeira é você dar o dinheiro, é você deixar de perder. Darei um exemplo. Digamos que você vamos lá. Digamos que você
tem uma funcionária, né? Essa funcionária é leal com você, você conhece ela, é a minoria, é assim. E ela quer fazer um curso. Ela fala, ó, meu chefe, eu não quero que você pague, eu sei que eu posso pedir a você 50%, 70% do curso que eu trabalharei aqui, eu posso estabelecer um contrato com você. Quando alguém de sua empresa quiser que você patrocine, estabeleça o contrato, ele paga o seu curso se você ficar mais 5 anos trabalhando para mim. Que a galera quer que a empresa pague o mestrado, o doutorado, o curso, depois ela se pica e vai para outro país. Tem que estabelecer o contrato, eu quero que você me pague aqui e fique mais 10 anos. Aí você vê se a pessoa está mal intencionada. Então, você tem uma funcionária, ela fala, eu não quero que você pague. Você pagando ou não. Ela fala, eu só quero que você me dê um tempo, eu quero sair 1 hora antes para eu fazer meu curso e voltar para casa e voltar de manhã. Observe que está deixando de ganhar com ela dinheiro em sua empresa durante 1 hora. Você não está dando dinheiro, você não está tendo prejuízo. Você está investindo o deixar de ganhar dinheiro com ela para ela poder estudar e se desenvolver. Um bem para ela, um bem para você. Você a conhece. Investimento tem aí diversas naturezas, diversas possibilidades. E ninguém quer me ensinar investimento falando, não, eu comprei investimento é comprar imóvel, porque imóvel valoriza e carro deprecia. E, porra, brother, é sinistro, negão. As pessoas dizem assim que aparelho eletrônico tem que ficar ligado, senão ele estraga. Aí você pergunta baseado em quê? Não, porque eu já fiz isso aí, eu desliguei o computador por 1 mês e ele não ligou mais. Cara, você falar uma coisa dessa é a mesma coisa que você condena e faz chacota que daqueles pseudos experimentos de séculos atrás. Que era o quê? Que dizem que começou como? As pessoas pegavam uma roupa suja, né, pelo que eu vi, não sei se é verdade, botavam no porão e ia no dia seguinte estava cheio de rato. Aí eles concluíram que roupa suja cria rato, né? É a mesma coisa que isso aí. Você não vê o funcionamento interno do computador, do aparelho eletrônico, você não sabe o estado das peças. Porque se o equipamento estiver para pifar, se ele estiver ligado, ele pifará ligado. Você não tem como manter ele funcionando, não. É de ignorância, de... Você não sabe os materiais que são aplicados ali. Você não sabe a finalidade, a natureza dos materiais, como foi construído, para quê, para suportar o quê. Tá falando isso aí, brother? É ridículo. Isso não existe, brother. Se você construir agora um telefone e um laptop, guardar ele por 100 anos, ele ligará daqui a 100 anos. Lhe garanto. Você construiu, nunca usou, tá embaladinho ali. Até tirar da embalagem, contando que conserve. Pessoa que fala um negócio desse, ainda se gabando, ainda quer me corrigir, brother. É ser muito narcisista, muito invejoso. Vamos lá. Eu sou uma pessoa leve, né? Eu faço, tem que voltar a fazer. Eu fazia 4 séries de 3 barras de uma forma bem específica, lenta e rápida ao mesmo tempo, né? Subo rápido, desço lentamente, descansando 1 minuto de uma barra para outra, super estressante. É claro que uma pessoa mais alta que eu, que pese mais que eu de alguma forma, mesmo treinado, mais alto, mais gordo, ou as duas coisas, terá mais dificuldade do que eu. Eu sou mais leve. É claro que uma pessoa bem mais leve do que eu, treinada, terá mais facilidade do que eu.
Então, comparações assim de pessoas com recursos diferentes, com dificuldades diferentes, são fora da realidade, cara. Você tá treinando, a pessoa vai lá e falar coisa, tá muito incomodada com dizer. O que cuidado, cara, quando vocês estiverem fazendo algo, estudando, trampando, treinando, cuidado com as pessoas que encostam para poder desestimular vocês, pô. Essas pessoas não querem seu bem, não. Ah, teve um processo, uma situação meses atrás, faz muito tempo, que assim, a Steam, que é uma loja de jogos virtual, ela tava tirando alguns jogos do catálogo dela, porque não tem jeito, né? Isso é caro você manter um jogo no servidor. Tem que estar ligado 24 horas, fazer manutenção, às vezes tem que atualizar, as pessoas baixam o tempo todo, gasta eletricidade, gasta largura de banda. E ela tem que remover, até porque não está tendo tanto público ali. Mas eu não concordo tanto assim. Eu concordo que ela tire o suporte a jogar online, mas de você baixar o jogo para jogar offline não é tão interessante. Aí a GOG condenou a Steam por fazer isso. Vamos lá. A GOG reclamar da Steam como se fossem iguais, totalmente errado, né? É como uma empresa que quebra a pedra tá reclamando, querendo dar palpite de uma empresa que vende da Coca-Cola. São jogos, mas são mercados diferentes. Em primeiro lugar, a GOG é uma empresa especializada em pegar jogos antigos, melhorar eles e deixar disponível para baixar. E a maioria dos jogos é offline. O serviço dela é esse. O serviço da Steam não é esse. O serviço da Steam é jogo novo. E a maioria dos jogos online. Muitos jogos online. A GOG é diferente. São empresas de natureza diferente, finalidade diferente, está dando palpite. Não que eu não goste da GOG, mas a verdade é essa aí. É a mesma coisa que Linux e Microsoft. Eu não gosto da Microsoft, eu não gosto do Windows. Mas existem comentários do pessoal do Linux que está errado. Ela fala assim, o pessoal fala assim, não é porque o Linux tem vários profissionais fantásticos espalhados pelo mundo e a Microsoft tem menos funcionários e fuleiros. Cara, vamos lá. São mercados diferentes, são situações diferentes, né? A partir do momento que você bota para pessoas virtuosas trabalharem no Linux voluntariamente, faz uma seleção, né? E elas trabalham como podem ali, é diferente da Microsoft, que tem que contratar pessoas em locais específicos, não pode ser do mundo inteiro, não, puder até pode. E ela tem a política dela, existem milhares de denúncias de abuso sexual na empresa, suicídio, perseguição, um bocado de coisa. Aquela empresa tem essa política, ela aceita assim, o meio do trabalho é assim. E quem concorda com esse tipo de empresa e defende são as mesmas pessoas que condenam a Google. A Google prioriza pela qualidade do trabalho, a qualidade do funcionário. Uma coisa dessa quando acontece lá, ela coloca para fora logo, tem que denunciar logo. Ela não aceita isso aí. Observe que já botou uma terceira empresa. Linux, Microsoft e Google. Né? A Microsoft nunca foi referência de qualidade em nada. Ela nunca se preocupou com isso aí. Né? Eu soube de pessoas que cometeram suicídio e ela não foi nem lá levar uma flor, pai. Então por aí você tira. Tá aí na internet, é só olhar. Cara, é impressionante, né? Quando a pessoa quer dizer que é o que não é. As pessoas fazem uma besteirinha ou outra no computador, quer dizer que são inteligentes ou doutoras no assunto. Cara, uma pessoa que compra um equipamento caro, um Core 5, um Core 7, um Core 9, um Ryzen, uma Radeon boa, uma GeForce e faz overclock, cara, e pensa que sabe. E aí de você de provar que não sabe, já quer lhe matar, matar mesmo. O desejo de matar que essas pessoas têm. Só porque você provou que ela tá errada.
Ah, sim. Aí falei de treinamento, né? Eu lembro que. Deixa eu tentar ilustrar. As pessoas que querem tirarem você de sua evolução são. Elas abordarão você. Elas estão incomodadas, elas darão um jeito. Vou dar um exemplo. Eu sempre corri na rua, né? Sem camisa e tal, um shortinho, com pouco recurso, um tênis velho. E citei que algumas pessoas me abordaram para me tirarem, né, do treinamento. Tem gente que quer lhe convencer assim, que é melhor que você, que é para você desistir, porque você corre na rua sem um telefone no braço, um short velho, um tênis velho, e ela é melhor que você, se desenvolve mais do que você, porque ela está numa academia com ar-condicionado, uma esteira, um televisor e um celular chique no braço, né? São as pessoas que são incompetentes, não são boas em nada, e tem que estar comprando as coisas para se sentir superior, né? E tem que impor a você para você aceitar isso aí. Então cuidado, porque senão você não vai para lugar nenhum. Como tem gente que diz que aprende mais porque lê no iPad. O iPad custa 20 mil reais, então ela lê no iPad, se lê no livro, ela é melhor do que você, sabe mais do que você. E aprende mais que você. Acredite, acontece muito. Vamos lá. Eu fiz 2 mestrados especial e fiquei chocado. Chocado. Dá uma explicação. Quando a gente faz uma graduação, a gente tem que fazer um TCC, uma monografia e tal. O que é um TCC? Um TCC é uma atividade que você prova que você dominou aquela ciência que você estudou. Então você tem que aplicar uma técnica que abranja toda a ciência, ou a parte maior dela. Mostre domínio. Na graduação, quando eu fiz, eu concluí quando eu estava fazendo a inteligência computacional da área de saúde. Codificava sempre e mostrava o professor. No final das contas, o software não ficou funcional, eu só apresentei o trabalho, mas ele acompanhou o código o tempo todo, né? Uma parte do código. E eu tirei 7, depois ele até me deu 8. E as pessoas que tiraram 10 são pessoas que fizeram um softwarezinho besta lá em Python ou Java, uma coisa já pré-moldada. Eu sei que quando você é um cientista da computação bom mesmo, eles pegarão em seu pé para você se desenvolver. Não estou falando professor maligno, professor bom. E você sempre tirará uma nota abaixo do demais. Mas eles baixam muito o nível. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que você apresente um software no TCC da graduação, software. No mestrado, você tem noção. Eu fiquei com 5.2 em ciência da computação. Beleza, tô acostumado. Sei que estudei, sei que apresentei um trabalho bom, sei que superei. Mas eu não vi ninguém lá que é cientista da computação. Deve ter um ou dois com canudo de ciência da computação, mas não sabe nada. E me perseguiram, até perseguem as pessoas. E outras pessoas que são de outros cursos. Cara, de onde é que vocês tiram que vocês farão um mestrado de ciência da computação sem ter feito a graduação? Aí eu fui tentar analisar o que é. Na verdade, nos mestrados e doutorados de ciência da computação, quando não tem um cientista da computação verdadeiro, eles querem ficarem ricos, eles querem vender um produto. Tanto é que tinha gente lá com 2 anos do mestrado e não tinha uma linha de código do produto. Tinha uma ideia para ser vendido, para ficar rico, para ser o novo dono de uma meta qualquer. Ridículo, brother. E olha que o nível do mestrado, a exigência é baixa. É um curso bom lá na UFBA, mas a exigência é baixa. Por quê? Ele não lhe pede que você lhe dê uma solução boa, inovadora. Que na especialização espera que você faça um TCC do nível da especialização, como na graduação. No mestrado espera que você dê uma solução que pode ser uma solução nova, do mesmo nível de uma que existe, mas no mesmo nível. Não espera que seja uma coisa
totalmente pioneira e totalmente melhor. No doutorado espera que você dê algo novo, melhor. Mas no mestrado eu vi que o nível está bem baixo. A galera nem código mostra, nem uma ideia mostra, nem comprova nada. E está tirando nota alta lá. Não sei porquê. Né? E a galera tendo lá para vender ideia, para ficar rica. E fica indignado, fica com raiva quando não consegue. Né? E os professores não dão atenção, já estão de saco cheio com aquela conversa fiada. Lá no mestrado eu só vi uma pessoa séria. E a mulher estrangeira. Eu sou de Salvador. Para você ter noção da coisa. Então, não vi ninguém competente. Ninguém que está lá deveria estar lá. Né? Tem gente que pensa que... É engraçado, tem gente que pensa que ficará rico com o mestrado, vendendo uma ideia, e que aprenderá mais no mestrado do que na graduação. Você não tem como aprender o mestrado, o doutorado, sem ter feito a graduação. Vale para qualquer curso. Cursos correlatos ainda vai alguma coisa. Aí tem que se lascar. O pós-doutorado é o quê? Você fez um doutorado e você fica lá para poder apresentar o trabalho, né? Criar um produto novo, uma solução nova. Você já concluiu o estudo do doutorado. Ah, sim. É como eu falei, existem inúmeras atividades acadêmicas. Dar aula, estudar, ler, vários tipos de textos. Não se chama todas as atividades acadêmicas de pesquisa. A pesquisa é uma atividade específica de criar um conhecimento novo. Criar, se criou é novo, é redundante. Não se chama tudo de tudo que acontece em uma academia, uma faculdade de pesquisa, não. Cada coisa tem um nome. Isso aí é burrice. A placa gráfica não é a memória gráfica, não. Viu? A memória gráfica só armazena informação. O que gera mudança são os cálculos feitos no processador. Então tem gente que fala assim, placa gráfica de quanto? De 8 GB, 10 GB. Isso não quer dizer muita coisa, não. Viu? Existem placas potentes de 1 GB, da mesma forma que tem placas fraquíssimas que quebram o galho de alguém de 1 GB também. E vale para 2 GB também. Concluir aqui, passaria para esse caderninho aqui, botaria o nome de vocês, já tem 700 milhões, 900, né, tem 7 bilhões de nomes aqui de pessoas, 800 milhões. Eu devo concluir até amanhã o nome de todo mundo, que diz aqui que é para anotar o nome de vocês, né? Já não tem um bocado aqui, ó. Agradeço a atenção.